Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Novamente por aqui, hoje um domingão, novamente passando os conhecimentos, porque todos os dias é dia de a gente plantar aquela semente da prosperidade. As pessoas ficam paralisadas, não plantam as suas sementes e lá na frente querem colher resultados extraordinários. E isso dificilmente vai acontecer. E hoje eu tirei esse domingo para falar um pouco para vocês sobre a inteligência emocional, desenvolvida aí por Daniel Goleman na década de 90 e vem revolucionando principalmente as pessoas de mais de 7 de crescimento. Porque todos nós precisamos desenvolver essas habilidades. Todos nós precisamos se conhecer, ou seja, ter controle de nossas emoções. E isso o Daniel Goleman batizou como a inteligência emocional. E ele bate forte em 5 pilares, que é a autoconsciência, a autorregulação, a automotivação, a empatias e habilidades sociais. E hoje, nesse vídeo, não vai ser um vídeo muito extenso, mas um vídeo de aprendizado para aquelas pessoas que já saíram da zona de conforto, para aquelas pessoas que já deram um passo adiante, mas para aquelas pessoas que estão paralisadas, neutras, isso talvez ainda não faça sentido para vocês. Mas continue plantando a sua semente, cuidando do seu solo e plante na estação apropriada. Porque tem pessoas que saem plantando a qualquer época e as sementes precisam das estações específicas, das condições ideais. Assim como temos as 4 estações do ano, também temos as estações da plantação, que é a estação do inverno, da primavera, do verão e do outono. Então, cada região vai determinar as suas especificações, ou seja, a época das plantações. No Nordeste, por exemplo, tem um determinado período para se plantar as sementes, aquelas leguminosas. Já, por exemplo, na região Sul e Sudeste, é outra época do ano. E cada uma das regiões, as pessoas têm que se adaptar àquela realidade, ou seja, ter conhecimento. Porque muitas pessoas não têm o conhecimento e fica semeando as sementes a qualquer época. Ela pode germinar? Pode, porque ela pode esperar ali no solo por determinados períodos até chegar a época das chuvas, a época ideais, assim como aquelas sementes que caem aí das árvores, que faz todo esse processo, porque nós temos trilhões de plantas, elas caem, germinam e ali mesmo, ou seja, passa por um processo, mas aqui eu estou falando de um processo que foi desenvolvido pelo homem, que é o processo da agricultura. A gente colher as nossas sementes para nós plantar. Nós também precisamos fazer isso com nossa mente. Nós precisamos selecionar as sementes apropriadas, nós precisamos selecionar, ou seja, no caso de nós seres humanos, as pessoas nas quais nós convivemos. Segundo alguns estudos aí pelas pessoas que vêm estudando diariamente, alguns cientistas, fala que nós somos a média das 5 pessoas na quais nós habitamos diariamente. Ou seja, isso é quase contagiante. Ou seja, o que uma outra pessoa faz automaticamente, através de um processo de rapport, por inconscientemente, a nossa mente vai copiando aquele gesto daquelas pessoas. Se você ficar ao lado de pessoas que só reclamam da vida, você vai ser uma pessoa que vai aprender, vai desenvolver essas habilidades, mesmo sem querer. É o que a gente fala, que uma pessoa que é organizada em casa, lá na rua, ela vai ser organizada. Mas uma pessoa que é desorganizada em casa, não tem qualquer tipo de organização,
não sabe aonde que deixa aqueles pertences mais simples e que precisa a cada momento. Às vezes tem pessoas que não sabem aonde deixa uma chave, quando vai sair é aquela loucura, não sabe aonde deixou, não tem o local apropriado para guardar as suas coisas, na qual quando você precisa, você ir em busca e naquele local na qual você deixou, com o mínimo gasto de energia. E aí as pessoas ficam fazendo uma reviravolta dentro de casa e bagunça praticamente a casa inteira e continua nesse ciclo. Ou seja, nada é organizado, não sabe deixar as coisas no lugar. Então eu escolhi esse domingo, para muitos estão descansando e está tudo certo, mas eu continuo plantando a minha semente hoje, amanhã e depois, porque o meu processo é igual ao tempo, não para, é igual o trem da vida. Nós temos uma única oportunidade que Deus nos deu, e foi 1 em 400 trilhões. E nós estamos aqui e não estamos aproveitando essa viagem da forma como deveria, da forma na qual o Pai nos deixou, nos orientou. Nós não obedecemos praticamente a regra do jogo, e viver é um jogo literalmente. A partir do momento que nós chegamos aqui, nós chegamos com um contrato. E esse contrato, ele vai chegar um momento que vai ter fim. Deus vai pegar o lápis e vai escrever fim na nossa história. E nessas estações da vida vai haver embarques e desembarques. Precisamos ter consciência disso, mas muitas pessoas não se preparam para esse desembarque, não se prepara para o embarque, não se prepara para as prosperidades e quer que as coisas aconteçam como nós queremos. E tem coisas que não está ao controle do ser humano, tem coisas que só o universo, que só Deus controla. Então a gente tem que parar com essa mania de querer controlar as coisas que a gente não tem controle. Nós perdemos muito tempo da nossa vida e se estressamos, e até a própria vida, de tanto estresse que na qual nós adquirimos ao longo da vida, querendo resolver algo que nós não temos os controles sobre isso. E isso, lá na frente, a conta vai chegar, ou seja, os seus órgãos internos, principalmente o coração, não vai aguentar. É o motivo pelo qual tantas as doenças vêm se alastrando nos últimos anos e não tem medicação nenhuma que resolva, porque a medicação são dose momentânea para aquele momento. Tanto é que se você resolvesse isso, tomava algum medicamento e as coisas resolviam. Mas não, cada dia isso aumenta ainda mais. As pessoas que estão depressivas, se isso resolvesse, o que acontecia? As novas gerações iam nascer mais saudável, porque os pais já passaram por esse conhecimento e teria propriedade para falar sobre isso, mas não está tendo. Está cada vez aumentando o consumo. Basta fazer uma pesquisa que você vai ver o aumento dos fármacos, o aumento dessa medicação, o aumento exagerado dos alimentos, que isso vem trazendo um diverso transtorno. O alimento é essencial desde que você utilize da forma adequada, da forma consciente, de uma forma que aquilo vai beneficiar o seu organismo. Mas quando usamos em excesso, isso será prejudicial, porque nós somos movidos à energia, ou seja, à glicose. E aí nós precisamos ingerir essas alimentação, assim como qualquer espécie, mas desde dentro da medida correta, da medida especificada. Mas nós usamos de uma forma descontrolada. Cadê a autoconsciência? Cadê a autorregulação? Nós estamos longe disso. Por isso que o Daniel Goleman, aí o pai da inteligência emocional, trabalhou com esses 5 pilares para desenvolver cada uma das áreas das pessoas, principalmente as pessoas que estão em busca de conhecimento. Porque para muitas pessoas
Nada disso faz sentido, porque elas ainda não acreditam, elas ainda não deram o primeiro passo. Como que você vai correr uma maratona se você não der os primeiros passos, se você não começa, não começar, não treinar e não desenvolver a sua parte da musculatura, a sua parte psicológica, desenvolver a sua mente, porque tudo no universo acontece por duas ocasiões. Primeiro é na mente. Você vai mentalizar que você vai ser um atleta, ou seja, correr uma maratona, seja por esporte, seja para cuidar da saúde. Então, primeiro você mentaliza e você tem que passo a passo fazer o acompanhamento. Tem pessoas que procuram profissionais, personal, tem outras que vai por conta e risco e tá tudo certo, porque cada pessoa tem o seu ritmo, mas o problema é que muitas pessoas ficam querendo medir o seu progresso com a regra de outras pessoas, enfiando-te goela abaixo que as pessoas têm que fazer o que elas fazem. E isso traz uma série de transtornos na sua vida, porque você precisa fazer, ou seja, você tem que ter o autocontrole, se controlar emocionalmente, não deixar que as outras pessoas tenham controle sobre você. Controle a sua mente, determine o que você vai fazer. Tanto é que tem tantas pessoas, e eu me pego imaginando sobre isso, pessoas alienadas tanto ao sistema social ou quanto ao sistema político, da mesma forma como os sistemas religiosos. As pessoas estão alienadas dentro do sistema, não são livres, são escravas da própria mente. Hoje foi abolido a escravização do Brasil, mas as pessoas, de uma certa forma, consciente ou inconscientemente, ainda estão nesse mesmo nível, ou seja, agora é com o sistema mental bloqueada, porque elas não conseguem dar um passo adiante sem ter a aprovação de outras pessoas. E isso traz um transtorno muito sério. É você que tem que controlar, é você que tem que ser o piloto da sua aeronave. Enquanto você estiver do lado do passageiro, você não sabe para onde vai. Então, seja piloto, assuma a direção da sua vida e siga adiante. Lógico que ninguém vai desprezar as outras pessoas à volta, mas é preciso você ter essa autoconsciência, controlar a si mesmo, é um dos pilares da inteligência emocional libertador. A partir do momento que você liberta a sua mente, que você começa a ser dono de si, as coisas vão mudar para você. Lógico que para os outros vão piorar, porque as pessoas querem a todo momento te levar para aquele local que você estava, mas você já resolveu dar um passo adiante, você já resolveu não estar naquela muvuca, ou seja, junto com aquelas pessoas que realmente não vai te agregar nada para você, e sim vai te agregar pelo lado negativo, pelo lado contrário. Imagina só, e tanto é que é o ditado que tem por aí, e nós não aprendemos com isso, que as pessoas falam que as pessoas só procuram os outros, os amigos, quando as pessoas estão com as condições um pouco melhor. Já que nós sabemos disso e isso realmente é verdade, por que, que a gente fica dentro de um ambiente, dentro de uma realização? O ambiente que você está vivendo vai definir o seu futuro. Então, se isso não está trazendo felicidade, é hora de você buscar novos lá, é hora de você buscar novas pessoas. Não fique se estressando, não fique querendo mudar as outras pessoas, que as outras pessoas não vão mudar. Essa mudança tem que partir de você. É você que tem que mudar, porque você não vai encontrar felicidade lá fora. A felicidade está dentro de você. O que você precisa para ser feliz, Deus já te deu, que foi a vida. É só você administrar. Agora, nós ficamos buscando, infelizmente, aprovação em outras pessoas, buscando aprovação no sistema social, no sistema do governo, em qualquer outro contexto, e todas as vezes que isso vai acontecendo, a gente vai tendo decepção. É uma decepção atrás da outra, porque as pessoas vão cuidar da vida dela e elas não vão cuidar da vida do outro. Se você
parar e refletir sobre isso, isso é uma realidade. Tem pessoas que vai falar que isso é egoísmo. Não, isso não é egoísmo, é o princípio da sabedoria, porque a partir do momento que você fica só fazendo para o outro, não sabe dizer não, ou seja, você tem vontade de dizer não, mas não consegue, fala o sim. E cada um sim que você fala é um não para a sua vida, é um dia de estresse a mais. Talvez você esteja atrofiando algumas áreas da sua vida porque você realmente não tem essa coragem. Certa vez tinha um burrinho na floresta que ele fazia todos os favores, ele não fazia nada para ele, ele só fazia para os outros animais. Todos os animais ali da selva corriam à procura desse burrinho, que era para esse burrinho fazer, ajudar. Era a formiga, era o coelho, era todos os animais vinham em busca dele para ajudar e ele estava sempre à disposição, nunca tinha falado não. Certa vez chegou a coruja sábia, sentou próximo dele ali em um galho de árvore e falou: Meu amigo, você está se acabando aos poucos. Você não tem coragem de falar não. Cuide da sua vida, porque senão você vai morrer. E a coruja foi embora. E o burrinho ficou com aquilo martelando ali na sua cabeça. E aí no dia seguinte chegou o coelhinho lá desesperado, um dia de neve, para poder lhe ajudar a buscar uma cenoura com os filhotes, que os filhotes estavam com fome e estavam com medo de atravessar aquele vale sozinho. E ele foi, o burrinho falou que não podia porque ia cuidar da vida. Mas para eles falar esse não, ele pensou e remungou, já tinha passado o dia e a noite pensando, mas ele teve força e coragem, porque o não é libertador. Ele falou: Olha, eu não posso ir hoje porque eu vou cuidar de mim. Agora você pode ir muito bem lá, rápido, rápido, você é rápido, consegue trazer essa cenoura rapidamente, seus filhos vão adorar, muito mais rápido do que eu. Não foi que o coelho foi lá rapidamente, conseguiu trazer isso com uma velocidade impressionante, ou seja, aquele burro deu uma lição, tanto para aquele coelho quanto para ele. No dia seguinte, também chegou a foca desesperada para poder aquele burro ensinar os filhotes dela a nadar. Ele foi também, teve a mesma coragem de falar não, e aí falou assim, aí explicou, porque não é aquele não seco, a gente precisa explicar, ensinar, a gente tem que ensinar as pessoas a cultivarem a sua semente para que elas não possam estar toda hora pedindo. Então, não é às vezes aquele não, é dar o motivo pelo qual aquela pessoa vai desenvolvendo aquelas suas habilidades. Falou minha amiga Foca, você nada muito bem. Seus filhotes, seus filhos vão ficar é, maravilhados nadando com você, vão se sentir bem, entendeu? Então, eu hoje estou ocupado, vou cuidar de mim. Ele ficou assim, né? Nunca tinha ouvido aquilo. Todos os animais, quando foi um certo dia, chegou os animais ali falando para o burro para construir uma ponte de um riozinho que tinha lá. Ele falou: Olha, já que todos nós precisamos dessa ponte, por que nós não se reunir todos nós? Cada um traz ali o material, cada um dá uma mão amiga e logo essa ponte está feita. Ou seja, se reuniram todos e essa ponte ficou rápida e bem feita. Ou seja, a união faz a força, mas quando fica só carregado para uma pessoa, as coisas ficam difíceis. Deixa eu te falar uma coisa. Enquanto tem alguém fazendo, ninguém vai fazer. As pessoas, o ser humano gosta disso, gosta de estar explorando inconscientemente, não é por maldade, mas elas falam, se tem alguém fazendo, não sei se você já observou dentro de uma casa, enquanto alguém faz, ninguém faz. Fica esperando até os 45 minutos do segundo tempo para começar a tomar uma atitude. E tem pessoas que é insuportável um tipo de desorganização, começa a fazer e mesmo assim vai se estressando. Então a gente precisa dividir as nossas tarefas para não sobrecarregar tanto físico quanto mental. Isso é muito triste na vida das pessoas. Vamos ter união, vamos ter consciência de tudo isso. Então, por isso que o Daniel Goleman desenvolveu esse livro e desenvolveu aí. Eu sempre falo muito, não estou fazendo propaganda, é simplesmente porque eu aprendi esses conhecimentos com o livro dele e estudei outros conteúdos de outras pessoas
e realmente é um dos livros extraordinários e serve de aprendizado, porque o meu foco, o meu objetivo é transmitir conhecimento, não atrás de recurso financeiro, longe disso, porque o meu maior prazer é estar transmitindo esse conhecimento, porque através dessa informação, muitas pessoas também se transformam. Eu sei que são poucas pessoas que buscam essa parte do conhecimento, porque se fosse muita gente também, seria maravilhoso, nós teríamos um país totalmente diferente, onde cada pessoa tomava suas próprias decisões. Mas hoje, mais de 90% das pessoas são alienadas a um sistema prejudicial. Tanto é que mais de 70% das pessoas são endividadas e ainda não descobriram o motivo pelo qual. Mas aqui, só para esclarecer, para aquelas pessoas de mais de sites de crescimento, são porque vocês são alienados a um sistema governamental que vocês acham que está bom e lá na frente a conta chega. E aqui eu quero falar também da autorregulação. Você ser uma pessoa que você tem que controlar as suas emoções. Ao longo desses 5 pilares, eu falo uma coisa e falo outra. Uma entra nenhuma, nenhum do segmento, outro siga, porque aqui o assunto é espesso, o assunto é para as pessoas que já estão com nível, ou seja, que já começaram a estudar, sair da zona do conforto. Mas para aquelas que estão iniciando, é só prestar um pouco de atenção, ou começar a dar uma olhada de uma forma, mentalizar, ver que sua mente está dispersa, ou seja, está sendo guiada pelos outros, e aí você também, logo em seguida, está dentro desse conhecimento, que é um conhecimento simples e fácil, porque só depende da gente, está dentro de nós. Só que como deixar um vício é difícil, porque nós precisamos mudar muitos hábitos. Nós temos hábitos presos dentro de nós, que nós chamamos de crenças limitantes, que isso impede o nosso crescimento, seja físico, seja mental, seja financeiro, seja social, seja familiar, ou seja, isso vem bloqueando porque nós estamos presos, acreditando nas historinhas que nos contaram para nós lá no passado. Mas eu te pergunto, já que você sabe, já que você cresceu, desenvolveu as suas mentes, por que ficar lá naquela zona de conforto? Por que ficar naquele local? Por exemplo, uma criança está ali dentro do ventre da mãe, linda e maravilhosa, confortável, não quer nem sair dali, porque ali tem de tudo. Mas quando ela vem ao mundo, vai encontrar suas adversidades. Mas ela não tem como querer voltar mais para lá, porque de lá saiu, não volta. Ou seja, nós precisamos deixar o velho em busca do novo. Isto é, se a gente quiser sucesso, se a gente quiser crescer na vida, ou senão você vai ser uma pessoa que vai ficar a vida inteira reclamando, sem produzir, sem crescer, falando que as outras pessoas têm sucesso e você não tem. Você não tem ainda porque você ainda não plantou. Experimenta plantar a sua semente, abra a sua mente, tenha essa autorregulação, regule as suas emoções e trabalhe internamente, no silêncio, sem contar nada para ninguém. Eu já pequei muito na vida por eu falar todos os meus projetos, por eu falar o que eu ia fazer, e as pessoas, ao invés de ajudar, desciam o cacete. E eu ali, sofrendo sem saber. Certo dias eu fui, disse assim, agora eu vou trabalhar em silêncio. Por que eu trabalho em silêncio? O que eu faço não é preciso ninguém saber. As pessoas só vão ver os resultados da semente que você está plantando. Se a semente te der resultados positivos, porque nem todas as sementes que você vai plantar você vai conseguir alcançar esse êxito, mas se deu certo, foi uma chance extraordinária. E aí as pessoas vão virar para você e vai dizer que você teve sorte. Mas não foi sorte, foi um encontro da preparação bem feita com a vontade de vencer. Você conseguiu utilizar as ferramentas adequadas, usou as estações apropriadas, usou os recursos necessários para que isso você alcançasse esses resultados. Mas você não tem a coragem. Você até pode ter vontade, porque se você só tiver a vontade e não tiver a coragem,
você não vai conseguir êxito, você não vai conseguir algo extraordinário na sua vida, porque vai ficar só na vontade. Se você não colocar a mão na massa e fazer, você não vai. Se eu entregar para você a receita pronta, que na qual já fiz e continuo fazendo para algumas pessoas, mostro a receita, vamos fazer o bolo da vida, e as pessoas não têm a coragem de botar a mão na massa, como é que ela vai fazer aquele bolo? Não tem como fazer. Os ingredientes, a receita está pronta, mas a gente que trabalha no desenvolvimento humano, que desenvolve professores de nossa atualidade de uma forma geral, nós estamos preparando um banquete extraordinário, saboroso para uma plateia sem apetite. Ou seja, os nossos professores estão preparando materiais de alto padrão, de alta qualidade, para uma plateia sem apetite. Assim somos nós que trabalhamos no desenvolvimento humano. Muitas pessoas, até você quer fazer alguma transformação, mas quando você dirige algumas palavras, através de algumas perguntas, as respostas são negativo, as pessoas não acreditam, e aí não adianta você ficar batendo de frente. Eu falo que você brigar com pessoa superior é igual dar murro em ponta de faca, não vai conseguir. Então você respira fundo, controla as suas emoções e segue adiante. Um ou outro vai conseguir ouvir, são poucas, são, mas aquelas que se transformar já vai fazer diferença na vida dela e provavelmente da família dela. Isto é, se eles também quiser, porque ninguém vai mudar ninguém. Ninguém muda porque as pessoas só fazem aquilo que a elas interessa. É simples assim. O problema nosso é que nós queremos, porque gostamos de algumas pessoas, querer enfiar de goela abaixo um determinado tipo de conhecimento. Elas não querem. Elas não querem evoluir, não querem se desenvolver. Eu lembro certa vez que eu fiquei na fila para poder arrumar uma vaga para uma pessoa que, na qual eu gostava muito. 5 dias depois ela desistiu da escola. Então eu, para conseguir a minha vaga, eu fiquei 15 dias numa fila. Foi uma coisa extraordinária. Eu fiquei 15 dias para conseguir uma vaga numa escola. Parece coisa incrível. Contando isso, as pessoas não acreditam. Mas foi a verdade absoluta. Diferente de alguém aí que conta mentira para poder falar, conta mentira se dizendo que é verdade. O que, que aconteceu? Eu precisava estudar, estava em São Paulo, quando eu fui para São Paulo ainda analfabeto, com 20 anos de idade, e aí fiquei sabendo da notícia que uma escola supletiva, em um bairro lá, em Guarulhos, ia abrir matrícula. E mas para poder conseguir a vaga tinha que dormir lá. Ou seja, ficar alguns dias antes de iniciar, porque a procura era muito grande. Isso era na década de 90, hoje é um pouco diferente, né? Hoje as pessoas saem porta em porta para matricular, mas também não dão qualidade de ensino. E aí eu fiquei na fila a noite toda. Quando foi no dia seguinte, a fila tinha, a fila ali tinha se esgotado, não tinha mais vaga. E eu fui, né? Fizemos lá umas 10 pessoas que restou lá, fizemos uma lista de espera e eu fiquei. Começou as aulas numa segunda-feira, e aí eu, na segunda-feira, eu fui e fiquei na portaria, né? Porque soube algumas informações que era bom estar lá no dia das aulas. Aí fui na segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Até a quinta-feira, quarta, quinta, ainda tinha algumas pessoas ali, na esperança de ter alguma vaga. Mas da sexta por diante, todos já desistiram. Igual as pessoas, começam um projeto e logo desistem. E eu continuei na segunda semana, todos os dias. Quando foi na sexta-feira da segunda semana, o porteiro me levou lá na diretora, falou que eu estava lá 15 dias, 2 semanas, e precisava de uma vaga para estudar, e ela foi e conseguiu essa, essa vaga. Então eu agradeci muito ali aquele segurança, e até hoje eu sou grato por isso, porque também se não fosse ele também eu não teria conseguido, mas o meu esforço. Aí as pessoas falam que é sorte, não é sorte, é porque você tem que ficar essa dedicação, esse tempo inteiro lá para esperar essas oportunidades.
Então, as oportunidades, elas vão aparecer disfarçadas de problemas. Então, onde eu vi que era uma oportunidade, eu fiquei lá esse tempo inteiro e consegui salvar e estudei, fiz minhas graduações, minhas pós-graduações, e hoje, graças a Deus, com essa sabedoria, esse privilégio dado por Deus, que esse conhecimento, essas informações, nós iremos buscar. Nós também tem que agradecer a Deus por dar essa oportunidade de a gente estar transmitindo essas palavras, que pode fazer sentido para algumas pessoas e para outras não, e está tudo certo. Mas aqui hoje, nesse vídeo, é sobre esse processo da motivação, da inteligência emocional, desenvolver ainda mais os nossos conhecimentos. E espero que cada um que esteja ouvindo, eu sei que tem muitas pessoas que nem chegam na parte desse vídeo, porque são pessoas que estão ali buscando dopamina barata, vídeo de 15 segundos. Tem pessoas que não assistem nenhum vídeo de 15 segundos, já pula para o próximo. Ou seja, como que você vai querer ter sucesso em alguma área? Dificilmente, só se for por alguma questão de sorte, como na qual a grande maioria fala, mas tem muitas delas que mesmo tendo essa sorte, não estão preparados financeiramente, acaba jogando fora essas oportunidades, um passo de mágica. Porque tudo que vem até nós, se a gente não conseguir, se não for sólido, é igual areia entre os dedos, vão se escorrendo e logo em seguida você fica sem. Mas aqui nós estamos falando sobre todo esse desenvolvimento da inteligência emocional. Espero que a partir do momento que você esteja ouvindo esse vídeo, essas orientações, esse tipo de informações, de conhecimento, você transforme ele em um trampolim para você também se desenvolver. Que como fez diferença para a minha vida os conhecimentos, eu tenho certeza que se você continuar insistindo, vai conseguir. Lá atrás era muito difícil, levava muito tempo deslocar. Hoje as informações, quem quer conhecimento, é muito fácil. Hoje está tudo aí, as plataformas, redes digitais, e é tudo gratuito, a maior parte, você não precisa gastar. Lógico, você precisa saber filtrar, porque informações tem por toda parte. Então nós precisamos filtrar as informações. Se você tiver um mentor, alguém que te orienta aí, pegar na sua mão, você vai mais rápido. Igualmente, você chega a uma cidade, se você tiver só com o mapa da cidade, você aos poucos vai descobrindo aqueles pontos, aquelas localidades, mas se você tiver com guia, é muito mais rápido, igual o mentor. Então, mas vai depender das suas condições. Eu tive que levar muito tempo, porque faltava condições financeiras, tive que aprender, digamos, na tora, não foi nada fácil, mas graças a Deus hoje eu já tenho uma série de conhecimento. Eu sei que ainda preciso aprender muito, mas o que eu já sei, eu já uso, já transmito para algumas pessoas que estão em busca dos conhecimentos, porque o meu projeto ainda não foi concretizado, né? Mas como a gente planeja em silêncio, planeja aí fica só planejando e buscando os conhecimentos dessa realidade, a gente vai buscando essas informações e mais cedo ou mais tarde, aquela árvore que você plantou, na qual eu plantei há muitos anos atrás, ela vai crescendo, ganhando massa, você vai cuidando das raízes, porque nós precisamos cuidar das nossas raízes, porque quando você cuida das raízes, é ela que vai dar sustentação. Você vê aquela planta linda e maravilhosa, com frutos maravilhosos, mas você não vê as raízes. E é nas raízes que está todo o suporte. É nas raízes que está sadia, é delas que vai sustentar aquela planta. Se você não cuidar das raízes, ou seja, alimentar sua mente, porque é a parte invisível que ninguém está vendo, com coisas boas, com coisas maravilhosas, com palavras de mindset de crescimento, você vai se pegando pelo lado negativo. Provavelmente aquelas raízes elas vão estar danificadas e qualquer ventania, qualquer tempestade, ela pode desabar. Então a gente precisa hoje cuidar das raízes, principalmente os pais com os filhos.
Às vezes nós pecamos muito porque nós só olhamos a aparência, olhamos a parte visível, mas aquele iceberg, 90% dele, ele está na parte visível, é onde sustenta todo aquele ápice que está aí, a parte ali que de visuais, ou seja, que está acima, mas o bloco de gelo principalmente está abaixo. É igual às nossas plantas, é igual às nossas raízes. Então precisamos cuidar da nossa parte invisível, que são a parte mental, e principalmente cuidar dos nossos filhos. Só tem duas heranças que nós podemos deixar para os nossos filhos, que são raízes duradouras, ou desculpa, que são heranças duradouras. São raízes e asas. Raiz é para dar sustentação, te dar equilíbrio, suporte e resistência para que você possa enfrentar as adversidades, ou seja, as tempestades da vida. As asas são para você ter mentalidade de crescimento, ou seja, voar no sentido metafórico, quer dizer que você pensa fora da caixa, desenvolve essas habilidades. Hoje, com o nosso conhecimento da inteligência artificial, nós podemos expandir esses conhecimentos em uma velocidade extraordinária, dentro usando todas essas ferramentas do nosso conhecimento, da nossa inteligência emocional. Conheço pessoas totalmente descontroladas emocionalmente, diz que não leva desaforo para casa. Lógico, essa pessoa está descontrolada emocionalmente, não se controla as suas emoções, não controla as emoções do outro. São pessoas totalmente descontroladas para a nossa realidade. Uma fechada no trânsito é motivo para confusão e até mesmo perigoso até vir algum caso de homicídio aí por uma coisa banal, uma coisa que não tem nem como fundamento. Fechou, deixa embora. Se a pessoa está mais com pressa do que você, deixa ela embora, sai aí. De repente essa pessoa está socorrendo alguém ou está realmente fazendo aquilo ali só para se achar boniteza, então deixa embora, deixa ali, você vai chegar. Eu sempre falo que a direção é mais importante do que a velocidade. Não precisa você ficar desesperado que você vai chegar. Se velocidade fosse uma coisa importante, todas as espécies teriam mesmo praticamente o mesmo nível de velocidade. Mas imagina você e uma tartaruga, imagina você com o bicho preguiça. Então cada um com a sua velocidade, cada um tem suas habilidades e é assim que as espécies do universo se adaptam a essa realidade. Então, não tem um motivo pelo qual nós ficamos querendo medir o nosso progresso com o metro de outra pessoa, com aquelas características. Se a pessoa conseguiu algo na vida, abençoa essa pessoa e vai em busca que você também vai conseguir. Mas você, ao invés de abençoar, você faz xingar, você fala que ela teve sorte, outros casos falam que vocês falam que está roubando, ou seja, você só usa palavras que vai te atrasar na sua vida e aí você não vai ter sucesso. Então, a partir do momento que você encontrou alguém que teve sucesso, você vai lá, procura a receita, procura a fórmula, procura desenvolver, porque a fórmula é fácil, é continuar plantando a sua semente, porque mais cedo ou mais tarde você vai colher, só que você precisa conhecer qual tipo de solo. Nós hoje temos estudos que lá analisamos diversos tipos de solo para saber quais são os fertilizantes, quais sementes, quais previsões. Hoje as informações estão muito práticas, mas nós preferimos ficar reclamando, ouvindo, nós perdemos 8 ou 10 horas nas redes sociais à toa, sem qualquer nível de conhecimento, ouvindo qualquer canais aí que não te agrega em nada, ou seja, te leva para o fundo do poço e de lá você não cai. Se você chegou no fundo do poço, agradeça a Deus, é você que está lá e está vivo, você pode sair e prosperar, mas tem pessoas que já se entregaram para essa realidade, entrou lá dentro, lá já se entregou, não consegue tomar uma atitude, não consegue realizar aquilo que mais deseja. Se você soubesse da possibilidade do conhecimento
e da forma na qual Deus nos proporcionou, mandou nós vir aqui para nós cumprir a nossa missão e a gente se entregou, não aceita, ou seja, não obedece a regras, é que nem tá os filhos não estão obedecendo os pais, então é essa confusão. Assim como nós não estamos obedecendo o Criador. Se você tem ideia, a pessoa mais importante do universo é você. Se você partir de você e você auto se controlar, regular suas emoções, regular a sua empatia, as suas habilidades sociais, a autoconsciência, a autorregulação, você vai ser uma pessoa próspera e provavelmente, se as pessoas se espelharem em você, também vai ser. É garantia de sucesso para as pessoas ter esse sucesso que você tem? Não, vai depender delas, porque a sua parte você está fazendo. E se essas pessoas se espelharem em você, provavelmente elas irão adquirir algum tipo de conhecimento. Ou seja, por isso que os maiores líderes da humanidade que já passaram pelo planeta Terra têm influências muito grandes. Um dos maiores líderes da história da humanidade foi Jesus Cristo. Até hoje, ele é seguido por milhares de pessoas porque fez algo extraordinário. Contava as suas metáforas, contava as suas histórias e as pessoas iam seguindo esses exemplos. Era todas as pessoas? Não, isso não era verdade. Tanto é que na qual crucificaram, mas algumas pessoas, ou seja, para esse líder extraordinário, foi aí uma revolução para a humanidade. Assim como hoje nós temos outros líderes. Infelizmente, as pessoas das lideranças que nós temos na nossa atualidade, essas pessoas se corrompem no meio da corrupção, mas é mesmo assim eles ainda deixam um legado para as futuras gerações. Porque se você for importante, você vai deixar algo extraordinário aqui no universo, mas se você só foi número, infelizmente, nem na missa de sétimo dia talvez tenha alguém lá para comemorar. Então, essa importância, são todas as pessoas que vão alcançar esse êxito? Não, tem pessoas que mesmo querendo fazer, tentando fazer, isso elas não vão conseguir, porque cada um de nós, mandado por Deus, temos o nosso propósito. Mas se nós temos o nosso propósito, se alguém conseguiu chegar lá, por que que você também não pode galgar esses objetivos com pé no chão, com conhecimento e com dignidade? Certa vez, numa sala de aula, o professor virou para aquele grupo de crianças ali por 7, 8 anos e perguntou: quem será o próximo presidente daqui? Todo mundo ficaram em silêncio. Como ninguém respondeu, ele falou: quem será? Ou seja, alguém ia ser. Ou seja, alguém vai ser o presidente, alguém vai ser o prefeito da sua cidade, alguém vai ser um vereador, alguém vai ser um juiz, alguém vai ser um médico, ou seja, mas tem que sair. Se não for você, vai ser outro, porque o processo é contínuo e tudo é assim. Então, você precisa mentalizar o que você quer. Certa vez lá nos Estados Unidos, na década de 40, fizeram uma pesquisa e só 3% das pessoas sabia exatamente o que iria conquistar depois dos seus estudos. E aí, quando passou 30 anos depois, foram em busca desses estudantes. E só os 3% tinha mais resultado do que aqueles 97%. Ou seja, primeiramente nós temos que mentalizar. Quando você tem um sonho e você mentaliza desde pequeno, esse sonho, a tendência dele ter sucesso é muito grande. Tinha um amigo meu, ele trabalhou comigo na década de 90 e ele tinha um sonho de construir uma transportadora. Ele trabalhava dentro de uma transportadora e aí passou anos, ele saiu da empresa, eu também saí e agora recentemente eu pelas redes sociais e aí quando as pessoas crescem, as mídias, os algoritmos começam a mandar e eu descobri essa pessoa. Hoje ela é uma pessoa próspera, uma pessoa que tem uma transportadora de grande porte em São Paulo. E ele escreveu um livro, Sonho de Criança.
Eu assisti uma palestra dele, aonde ele falando que quando ele era criança, ali por volta de 7 ou 8 anos de idade, levantou um dia de madrugada e estava ali dentro do quartinho. São Paulo, quem é pobre sabe, mora todo mundo junto e misturado ali dentro do quartinho. E a irmã dele mais velha chegou e estava lá brincando naquele carro, com uns coisas dizendo que eram uns carrinhos lá, que era transportadora. E aí ele disse que tinha que levar ele para o psiquiatra, que ele estava doente. E, ou seja, ele estava ali já com a ideia como que ia ser o negócio do futuro. Então, nisso, até isso define a nossa realidade. Se você colocar o foco nisso, ou seja, quando a gente fala de plantar uma semente, lá nessa época ele já estava com essa semente plantada na mente. Porque muitas pessoas que não entendem acham que a semente é ir lá e plantar uma semente, é aquilo que você vai almejar para o seu negócio. Então é essa semente de que eu estou falando, é disso que eu estou falando. Mas a semente lá faz sentido, porque imagina que a gente faz essa analogia, porque aquela semente vai plantando e ela vai crescendo e se desenvolvendo. É isso. Então, dentro da inteligência emocional, também o Daniel Goleman, entendeu? E os outras pessoas que estudam sobre isso, a gente trabalha muito o processo da empatia. O que é a empatia? As pessoas se colocar no lugar do outro. Mas isso é um assunto meio que hoje já tem a divergência, porque a gente tem que tratar as outras pessoas, do jeito que elas gostam de ser tratadas, não do seu jeito. Porque imagina, você convida alguém para um jantar na sua casa, mas você faz o seu prato preferido. Será que essa pessoa vai gostar? Talvez ela nem se alimente daqueles alimentos. Então, a gente precisa entender esse processo, precisa entender qual é a realidade, se essas pessoas gostam daqueles alimentos ou não, para que a gente possa mesmo acertar em cheio, o que nós chamamos de rapport, fazer uma conexão. Porque imagina, se você está conversando com uma pessoa e aí tem essa conexão, é muito legal, aquele papo flui. Eu não sei se você já tiver esse privilégio, mas acredito que sim. Está conversando com pessoas que o tempo passa muito rápido. E a gente fala, fulano tem uma energia muito boa, porque nossos assuntos é muito rápido. O dia passa feliz da vida. Já outras pessoas, a gente está ali conversando, não vê a hora de ir embora, de sair daquele local, de chegar uma outra pessoa para você sair, porque as conexões, as ideias não batem, tudo que você fala é o contrário, elas não aceitam, são pessoas que dão aquela opinião e não aceitam as suas opiniões, não concordam, ninguém é obrigado a concordar com ninguém, isso é óbvio, mas a gente precisa entender, às vezes, mas também tem muitas pessoas que elas vão falar só no negativo. Então é preferível você sair daquele ambiente. Assim como uma garrafinha de água lá no mercado custa R$ 1, lá no aeroporto 10, na praia 20, dependendo do local. Ou seja, cada local tem o seu valor. Se naquele local que você está, você não está sendo prestigiado, não está sendo elogiado, então você procura outro ambiente para você buscar suas felicidades. É, eu também quero falar para vocês nesse processo aqui, a gente falar das habilidades sociais. Um dos últimos pilares aí da inteligência emocional são as habilidades sociais, ou seja, nós também precisamos conhecer todo esse processo, saber lidar com as outras pessoas, usando passo a passo, porque nós não estamos no universo sozinhos, ninguém vai conseguir algo extraordinário sozinho. Então nós precisamos conhecer e controlar todo esse processo, mas treinando as pessoas, se a gente está do lado de pessoas que ainda estão ali naquela zona de conforto, mas através de palavras, através de perguntas, nós podemos dar uma sacudida naquelas pessoas e elas se transformarem. Você conhece a metáfora do milho da pipoca? O milho da pipoca, para se transformar aquele grão de milho em uma pipoca, ele precisa passar por um processo, ele precisa passar pelo fogo, ele precisa passar por uma série de condições. Assim são algumas pessoas, tem que passar por esse processo, tem que ter essa transformação. E lá, no final daquela panela, fica alguns grãos que não se transformam. Assim são algumas pessoas. Você faz o que precisa ser feito
e elas não conseguem se transformar. Então não adianta você querer transformar alguém que não quer se transformar. Mas dentro de um processo a gente vai entendendo toda essa realidade, todo esse contexto. Então, queria passar para vocês hoje, nesse domingo maravilhoso, que Deus nos deu essa oportunidade, falar sobre essa inteligência emocional. E espero que algumas pessoas entendam e comecem a buscar esses conhecimentos, comecem a buscar essa realidade, porque vai fazer a diferença na sua vida. Vai ser um processo longo, duradouro, você vai ter que deixar muitas pessoas para trás, vai ter que deixar o velho, aprender a desapegar para pegar no novo, ou seja, aprender a perder para depois ganhar. Mas tem muitas pessoas que estão presas dentro das crenças limitantes, mas se fazer uma reprogramação mental, pode ter certeza que consegue. Assim como eu consegui, eu tenho certeza que vocês conseguem. Um abraço, até o próximo vídeo.